Bom dia, queridos. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre o artigo 32 da LDB. O artigo 32 trata dos aspectos básicos que garantirão a formação básica dos alunos e alunas. Então, ele cita 4 incisos que são imprescindíveis para garantir essa formação básica oferecida no ensino fundamental. O primeiro inciso, ele fala sobre a capacidade de aprender, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, vejam bem, a formação básica desse cidadão se dará mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender. E a lei nos explica que o domínio da leitura, da escrita e do cálculo são meios básicos para desenvolver essa capacidade de aprendizagem. Nós poderemos entender como condições também para as aprendizagens futuras. Nós até podemos achar que pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo é muito pouco. Nossa, mas só isso? Mas não é pouco, não é muita coisa. Porque o pleno domínio da leitura, o pleno domínio da escrita e do cálculo está relacionado a muitas competências, a muitas habilidades. Quando falamos de leitura, não estamos falando só do hábito de ler, não, estamos falando também da questão de interpretar, de ir além do que está escrito, saber utilizar a escrita no nosso dia a dia, a leitura, enfim. Esses 3 aspectos, leitura, escrita e cálculo, eles são realmente muito importantes. Outro inciso fala da compreensão do ambiente natural e social como condição para atingir o objetivo do ensino fundamental, que é a formação básica dos alunos. Compreensão do ambiente natural, nós vamos lembrar das ciências naturais. O que compõe o meio físico, né? Quais são os recursos, as paisagens, como é a ação do homem diante do ambiente físico, como ele se relaciona com o meio ambiente, ele se vê fazendo parte desse meio ambiente, ele compreende o quanto a ação dele é importante para o meio ambiente, quais são as consequências da ação do homem no meio ambiente, as condições de vida desse homem no meio ambiente, a utilização dos recursos naturais. Outro aspecto que ele cita é a compreensão do ambiente social. As relações do homem no grupo, as relações de uns com os outros. Como é a relação, como é o ambiente social, como se organiza a vida em sociedade, como é essa estrutura social, qual a produção dessa sociedade, as condições de vida, a produção de conhecimento, o conhecimento sobre a sua história, como ela chegou até aqui, como era antigamente, como é hoje. Entender essa realidade social também é muito importante. Nessa questão do ambiente social, nós vamos ver as ciências sociais, no caso do ensino fundamental 1, a história e a geografia, né? São muito importantes. Depois, no inciso 3, ele cita o desenvolvimento, de novo, da capacidade de aprendizagem, mas tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores. Então, não é só saber ler e contar, mas desenvolver essa capacidade de aprender para também agir sobre a sua realidade. Desenvolver habilidades para atuar na vida social, contribuir, compartilhar,
fazer parte de forma efetiva da vida social, melhorando a vida social. E ele também cita, nesse inciso, a formação de atitudes e valores. Então, quais são os valores, as atitudes que essa sociedade coloca como imprescindíveis, como necessárias para essa vida social? O inciso 4 fala do fortalecimento dos vínculos de família, como uma condição também para atingir essa formação básica. Fala dos laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. E em relação aos vínculos familiares, nós podemos lembrar, né, que a família é o primeiro grupo do aluno, é o primeiro grupo social ao qual ele faz parte. Então, valorizar essa família, a participação da família na escola, compreendendo o papel da escola, participando da vida do aluno, também é importante para o aluno. Valorizar a história desse aluno, valorizar os saberes que ele traz, a bagagem que ele traz. Isso também a gente pode desdobrar para as questões de tolerância, de respeito. Então, conhecer as diversas realidades, conhecer a diversidade cultural, a diversidade familiar, nos ajuda a compreender o outro e também a respeitar. E a partir desse respeito e dessa compreensão, trabalhar a solidariedade, compreender que a sociedade é uma grande teia, onde uns dependem dos outros, nós dependemos uns dos outros. Então precisamos ter respeito, esse respeito, essa compreensão, essa solidariedade que sustenta, na verdade, a vida social, que mantém a sociedade. Então nós vamos parar por aqui e depois vamos conversar sobre os parágrafos que fazem parte também do artigo 32. Eu espero que essa breve conversa tenha trazido para vocês outras reflexões, outros questionamentos. Um beijo, fiquem todos com Deus.